Mandou. Olá, mobilização dos comerciários, convocação dos frentistas, os movimentos por todo o país, Congresso Estadual da Força Sindical. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no Fórum do Trabalhador. O Fórum do Trabalhador de hoje traz muitos assuntos do seu interesse e nós estamos recebendo Clodoaldo Carmo Campos, do Sindicato SEAC, e também o Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas. Sejam bem-vindos. Vamos começar debatendo notícias que chegam do TST. Olha que interessante, eu quero que vocês comentem. A primeira turma do TST condenou a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul a indenizar uma servidora em R$25 mil, porque ela trabalhou sem registro e sem férias durante 9 anos. Segundo o entendimento do tribunal, foi caracterizado o dano existencial, ou seja, o funcionário, no caso a funcionária, foi privada do seu convívio social e com familiares em razão da privação do seu direito de descanso. Uma figura jurídica nova. Esse dano causado ao trabalhador que não tira férias. É possível uma pessoa trabalhar 9 anos sem tirar férias? Olha, André, boa tarde, né? Obrigado mais uma vez dessa oportunidade. Mas isso é muito comum, viu? Na verdade, isso é muito comum. Tivemos um período em que o trabalhador vendia as férias, ele recebia em dinheiro e continuava trabalhando. Depois entrou uma nova legislação em que proibia essa prática e que o trabalhador realmente tinha que descansar, né, as férias. Mas muitos ainda... É comum, 9 anos, 8 anos, 10 anos sem férias, ainda é comum. Chegando mais uma informação, um conferente que ficava seminu durante revistas receberá uma indenização de R$50 mil. Ele prestava serviços ao Bradesco e ao HSBC e, segundo ele referiu na empresa, existe um rodízio entre os funcionários que checavam os malotes. E havia um sorteio. E no final do dia, os conferentes eram submetidos a um sorteio que contemplava tampinhas de garrafa. Quem tirava a tampinha branca era obrigado a se despir naquele dia. Se existisse uma quebra no caixa, todos os funcionários, os 5 funcionários que trabalhavam no setor, deveriam ficar despidos um de frente ao outro para provar que não estavam levando nada. É um tema que a gente já trouxe aqui várias vezes, Vanildo. Infelizmente, uma prática corriqueira nas empresas. Correto, André. Acho que é importante a gente estar discutindo isso, né, que a integridade física do trabalhador sendo exposta, né? Então é importante que o trabalhador tome conhecimento dos seus direitos, né? Porque jamais deixar que muitas vezes o proprietário da empresa, muitas vezes por ser autoritário na sua empresa, muitas vezes de deixar as coisas da forma que ele acha que deve ser, ele é o dono da lei e pode fazer e acontecer. Então é importante que o trabalhador tome conhecimento realmente dos seus direitos e busque isso na justiça. Realmente é muito ridículo essa situação que deixou o trabalhador exposto fisicamente, humilhado perante os seus companheiros de trabalho. Eu acho que não só nessa empresa, mas em várias empresas do nosso país tem acontecido isso, muitas vezes. Grandes hipermercados, grandes empresas da atividade de comércios, indústrias, tem acontecido isso realmente. E os trabalhadores têm buscado isso lá na justiça, com certeza. Chegando mais uma matéria, o hotel é condenado a repassar taxa de serviço à recepcionista. A 5ª turma do TST considerou ilícito o ato da Zoé do Brasil Participações de reter parte das gorjetas pagas por clientes para remuneração em um dos seus hotéis. Determinou que o valor fosse
devolvido à recepcionista. Na reclamação trabalhista, a funcionária afirmou que a sua remuneração era composta pelo salário e pelas gorjetas do percentual de 10% pago pelos hóspedes. No entanto, o hotel retinha 36% das gorjetas, não repassava para os trabalhadores, alegando que existia uma convenção coletiva onde isso era autorizado. A Justiça entendeu que essa convenção não pode prosperar e que se o valor era destinado, se ele compunha a renda do trabalhador, deveria ser pago ao trabalhador. Clodoaldo, 10%, isso acontece em bares, restaurantes. E você paga confiando que vai para o garçom que prestou o serviço, para a camareira que foi atenciosa e o patrão retendo o valor. Daí, André, a importância dessas inovações, né, nos nossos tribunais regionais, tribunais superiores, daí a importância que você vê que os tribunais estão inovando, estão buscando a realidade, estão buscando o que realmente acontece nos dias de hoje, né? E aí, não somente eu, como todos os meus companheiros que já estiveram por aqui, sempre dizem o seguinte: vá e procure o seu sindicato. O sindicato é o que vai melhor orientar, o sindicato é que vai realmente analisar a situação e vai oferecer àquele trabalhador um corpo jurídico. Então, essas inovações são importantes e eu digo mais uma vez, procure o sindicato que lá ele será bem orientado. Vanildo, o hotel já cobra as suas taxas, já tem toda aquela tabela e ainda tira o dinheiro do trabalhador, os 10% ali da camareira. É mais fácil então já entregar o dinheiro direto para eles e brigar para não cobrar os 10%. Não é brincadeira, né, André? Eu acho que você vê aí como é que é essa questão. É a mesma coisa na nossa categoria. Nossa categoria frentista tem suas caixinhas também, lá no posto de gasolina. Então, nós realmente, essa categoria dos pessoal de hotelaria, né, nessa parte aí de bares e restaurantes, tem que ficar atento, o pessoal, os trabalhadores, no sentido de buscar seus direitos. Se realmente constatado que os 10% é do trabalhador, que é destinado a ele tem que cobrar isso. Eu acho que muitos sindicatos, muitas categorias têm inserido isso nas convenções coletivas e quando não inserido na convenção coletiva, o sindicato também tem os poderes de buscar isso na justiça, através até mesmo do Ministério Público do Trabalho, onde denuncia esse tipo de abuso da empresa que retém o dinheiro do trabalhador. Ou seja, isso é uma apropriação indébita, né, na verdade. Nós vamos acompanhar o Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de Ribeirão Preto e região, fez uma atividade na última semana visitando algumas empresas, principalmente uma rede de farmácias que está mudando direitos trabalhistas que estavam assegurados no acordo coletivo. Vamos à matéria. A Federação dos Empregados no Comércio, juntamente com 68 sindicatos filiados, dentre eles 7 Simprafarmas, fez uma manifestação de repúdio no Estado a favor da manutenção da PLR na Drogaria São Paulo. Estamos aqui com o diretor do Simcomerciários de Ribeirão Preto, Paulo Merquinoda, que vai falar a respeito do ato de repúdio. Bom dia. Como você disse, é um ato de repúdio. Por quê? A diretoria da drogaria está tentando mudar a PLR, ou seja, o que é uma PLR? É participação do lucro de resultado de uma empresa, por cesta básica. E nós, como os comerciários, né, não concordamos com isso. Paulo, é um direito adquirido? Sim, é um direito adquirido. A PLR é adquirida através da Lei 10.101 de 2000, sendo que todas as empresas têm que dar participação do lucro aos seus funcionários. Qual a importância da união dos sindicatos para a mobilização? Nós estamos unidos em todo o estado de São Paulo para estar defendendo os empregados, que nós não concordamos. Simplesmente a diretoria questiona, que vem se arrastando mais ou menos há 6 meses, uma troca de uma PLR por uma cesta básica, que fica em média R$43. Nós não concordamos com isso, por isso que estamos nesse ato contra a diretoria da drogaria. E não só nós, os funcionários também não concordam com isso, porque não é um ato justo. Obrigada, Paulo. Malu Pacobello para o Fórum do Trabalhador. É com você, André. E a nossa reportagem tentou falar com os proprietários da farmácia
que não quiseram dar entrevista. Talvez porque não conseguiriam explicar se a participação no lucro tem que ser dada em espécie, por que estão oferecendo cesta básica, Clodoaldo? Então, André, aí é o seguinte, com certeza, se existe um PLR na formalidade legal e jurídica, com certeza ele deve ter sido feito com o sindicato. Porque o PLR é uma convenção coletiva, é um acordo coletivo que se faz apartado entre o empresário, os trabalhadores e o sindicato. O sindicato, quando faz, obviamente que ele não quer e não vai buscar produto. Na verdade, o que o sindicato vai buscar é espécie, ou seja, uma composição de salário. Quer dizer, é buscar um resultado em função de que os trabalhadores colaboraram com a empresa no sentido de produzir economias e que essas economias geram resultados, lucros, e que os trabalhadores têm uma faixa, têm uma fatia desse resultado em dinheiro para ele. Com certeza, se o dono da farmácia conseguisse fazer isso, ele iria colocar a cesta básica só remédio, com certeza. E, se possível, vencido. Vanildo, a importância nesses trabalhos, nessas ações, da integração entre o sindicato e a sua federação, até porque a rede está fazendo isso em todo o estado e a gente percebe que os sindicatos de todo o estado, dos setores, estão mobilizados juntos. Perfeito, André. Eu acho que existe a grande demanda, que é o sindicato, né? Começa da base, né? Leva ao conhecimento da federação e muitas vezes da central, quando o sindicato é filiado à central. Por quê? Porque isso que acontece certamente numa empresa de uma cidade, de uma determinada região, certamente está acontecendo em todo o estado, ou até no Brasil inteiro. Então, por isso, dessa forma, que a federação se mobiliza através das centrais sindicais e faz a mobilização no sentido de mobilizar a categoria e até mesmo entrar com um processo de cumprimento da lei que estabelece alguns direitos, que é o caso da participação no lucro e resultado. E muitas vezes, que nem foi falado aí, muitas vezes o patrão acha que ele está fazendo o correto, trocando a cesta básica pela participação no lucro, que é totalmente diferente, são coisas distintas, né? A PLR, que nem o Paulo falou, acabou de falar, o Paulo do Sindicato dos Comerciários falou, é a participação nos lucros e resultado e a cesta básica. A cesta básica também é um direito que o trabalhador muitas vezes tem, que é inserido em convenções coletivas, que muitas vezes alguns patrões acham que eles dão a cesta básica porque eles são bonzinhos. Na verdade, os funcionários muitas vezes que entra novo não conhece o direito que ele tem. Pensa que o patrão ele dá a participação no lucro porque ele é bom, ele dá a cesta básica porque ele é bonzinho também. Não é nada disso. Muitas vezes existe uma mobilização da categoria, dos sindicatos, da federação e das centrais sindicais. O nosso programa Fórum do Trabalhador tem uma campanha permanente de prevenção a acidentes do trabalho. E a partir de agora, nós vamos também inserir uma mobilização permanente com relação ao trabalho decente. Na última semana, Ribeirão Preto foi sede de um encontro regional, mais uma das oficinas promovidas pelo governo do estado de São Paulo. A nossa reportagem esteve acompanhando este tema. Fórum do Trabalhador acompanhando essa agenda muito importante do trabalho decente aqui no prédio da ACI, e o Tadeu Moraes é um dos representantes do governo do estado de São Paulo, da Secretaria do Trabalho e Emprego. Tadeu, qual a importância desse evento para a classe trabalhadora? Bom, primeiro foi uma exigência nossa, uma luta nossa, junto com a OIT, para implantar e fazer a discussão do trabalho decente no Brasil. Fizemos a conferência estadual, a conferência nacional, e o estado de São Paulo, um dos primeiros a implantar as oficinas. Essa já é a 8ª oficina que nós fazemos, e vamos fazer todas as regiões do estado de São Paulo. Para o trabalhador é bom que você vai levantar as demandas, as necessidades de cada região, ou mesmo da cidade, para fazer a implantação de políticas públicas. E qual a definição de trabalho decente, segundo a OIT e segundo o entendimento do governo do estado de São Paulo? Trabalho decente significa salários iguais entre homens e mulheres, a não discriminação, fim do trabalho temporário, trabalho escravo, né? Então, assim, e qualificação maior para o trabalhador, para que ele possa ter um salário maior. Então, parte desse princípio. Nas relações cotidianas, geralmente trabalhadores e empregadores estão numa zona de conflito. Nas oficinas existe uma harmonia, a produção tem sido boa? Na verdade as oficinas que, até uma reivindicação, as oficinas que nós fizemos até agora, a participação tanto empresarial quanto de trabalhadores é bem pequena. A participação
é maior do governo. E nós estamos falando com a classe trabalhadora, falando com os empresários, porque é uma discussão que envolve principalmente trabalhadores e empregadores, né? Que é a parte dele que você vai fazer a discussão do que é bom para o trabalho e para a empresa. São Paulo já teve a Conferência do Emprego, tem agora essa agenda, mas o ano que vem nós somos apertados pelo calendário eleitoral. Vai ser possível implementar essas políticas públicas que estão sendo sugeridas nas oficinas? Sim, porque nós temos recursos para isso, né? A orientação do governador Geraldo Alckmin, após você fazer esse levantamento, começar a implantar as políticas em todo o estado de São Paulo. Mas, de qualquer maneira, o ano que vem, mesmo sendo um ano eleitoral, o estado não pode parar, não é? E com certeza nós vamos estar implantando as políticas reivindicatórias que vierem desses encontros. Uma mensagem para os trabalhadores de Ribeirão Preto e região. Bom, primeiro que é um prazer voltar agora em Ribeirão Preto, também sou trabalhador, sou sindicalista, metalúrgico, agora estou aqui representando o governo do estado. É importante os trabalhadores estar participando do governo, da administração, porque lá a gente discute políticas do nosso meio, né? Então, o Geraldo Alckmin deu essa abertura para nós e com certeza nós não vamos decepcionar os trabalhadores nem o governador. Estamos com o Genê Silva, que além de ser o representante da FEComércio, também é um dos integrantes do Conselho Estadual. Genê, qual a importância dessas oficinas no interior de São Paulo? É muito importante, é de suma importância, porque, na verdade, o que está ocorrendo é que a Secretaria do Trabalho, através dessa questão tripartite, governo, patrões e empregados, juntos, estamos assim com um denominador comum na questão da visão do desenvolvimento, no caso regional. É claro que, num primeiro momento, há um levantamento das necessidades que interessam e dizem bem de perto da economia local para poder implementar uma política direcionada ao trabalhador. Esse é o fundamento, não é? Porque tanto a política do trabalho, da questão do emprego, como do trabalho decente, vêm e observam estritamente essas questões. Como fazer para que a região se desenvolva, mas com as condições tais que os patrões possam receber, por exemplo, subsídios do governo, para que o trabalhador possa receber mais por aquilo que ele tiver condições de se capacitar. E quem vai capacitar? Quem vai capacitar é o Estado. O Estado, Secretaria do Trabalho, através dos dirigentes sindicais que agora estão administrando o setor. Porque eles têm uma visão bem mais de perto do trabalhador do que antes de qualquer outro governo. Então, esses encontros regionais têm muito a ver com a necessidade local, de como a empresa deve atuar e, principalmente, como deve ser canalizada questões que favorecem o trabalhador, principalmente essa questão. Os empregados do comércio sempre participando de todas as atividades. Regina, muito importante essa agenda em Ribeirão Preto. Nossa, importantíssimo, André, importantíssimo para nós trabalhadores, porque nós estamos cada vez mais nos aproximando realmente das decisões governamentais. Então, essa discussão de trabalho decente é importantíssima, porque nós estamos discutindo entre o empregado, o empregador e o governo qual que é o melhor caminho para que nós possamos realmente trabalhar dignamente, trabalhar a caminho mesmo de um trabalho decente. Então, a nossa participação é importante, a nossa participação faz parte de todo um contexto profissional e, na verdade, de uma nova mudança, né? Eu acho que isso é uma nova mudança do comportamento realmente das relações trabalhistas, que é um movimento que não para, é um movimento que a todo tempo tem as mudanças, tem as transformações e que nesse momento nos dá a oportunidade para discutir ideias, para discutir projeto, para que realmente tornem-se os caminhos melhores para nós trabalhadores, também para o empregador, enfim, para o governo, né, que de uma certa forma é um contexto, né, é uma comissão tripartite que ambos dependem de si, ambos dependem de todos. E se o trabalhador estiver com alguma situação que o trabalho não é decente, se ele entender que tem algum problema de registro em carteira, condições de trabalho, segurança, qual a orientação para ele, Regina? Olha, o primeiro momento que a gente pede para esse trabalhador é para procurar o seu sindicato.
No caso dos empregados do comércio, nós temos 2 endereços para atendimento, em frente à Prefeitura, que na General Osório 782, que é a nossa sede, e no Campos Elício, a subsede também, que é na Marquês de Pombal 506, que nós temos um corpo jurídico para estar orientando. Então, qual que é o primeiro caminho? Orientar o trabalhador, em seguida falar com a empresa, porque nós temos bastante ânimos de conciliar, bastante ânimos de orientar. Se nenhum desses caminhos der certo, obviamente nós buscamos os meios jurídicos, que são meios coercitivos, para que possa realmente concluir e que o trabalhador em nenhum momento seja lesado. Então, a dica, procure mesmo seu sindicato. No caso dos empregados do comércio, nós estaremos lá para atender, para esclarecer, para que nenhum empregado mesmo, nós já estamos no ano 2013, nenhum empregado pode desconhecer o seu direito e ser lesado nos seus direitos também. Este é o papel, o nosso papel, o papel do sindicato, realmente amparar todo esse trabalhador que de alguma forma não esteja trabalhando decente. Um assunto muito importante, o Clodoaldo esteve participando do evento, representando os trabalhadores, ele que é da Comissão Municipal do Emprego, mas alguns sindicalistas, Clodoaldo, estavam preocupados. Será que essa agenda é para valer ou é apenas uma mobilização por conta das eleições que se avizinham? Olha, André, isso é um fato muito importante, muito sério. Eu saí dali entendendo que é já olhando para as eleições de 2014. Tá? E vou explicar por que eu saí de lá entendendo isso. Muito se fala, e tudo é obrigatório, qualquer movimentação em termos de trabalhador ser tripartite. Governo, trabalhador e empregador. Nós vimos ali claramente que não havia representantes do governo municipal. Não tinha ninguém. Do governo do estado, tinha bastante gente. Mas são pessoas que são convocadas a vir nessas oficinas, que é o pessoal da região. E os trabalhadores estavam ali em peso. Pelo menos grande parte das categorias estavam ali representadas. Agora, é onde eu digo, como é que nós vamos participar de uma oficina em que tem que ser representação tripartite, governo municipal, empregadores e trabalhadores? E diga-se, nós estávamos dentro da CI, que é a casa do empregador em Ribeirão Preto. E, infelizmente, nós não vimos ali a participação expressiva dos empregadores. Então, na minha opinião, é uma oficina eleitoreira. Eu sempre debato e digo, e sustento isso em qualquer lugar, que nós precisamos da Secretaria Municipal de Emprego e Renda. Eu acho que só aí é que nós vamos conseguir definir as metas da cidade, da região, em termos do que nós queremos para nossos trabalhadores. Por exemplo, nessa revista Dimensão, eu tenho aqui uma matéria, por exemplo, é uma revista nova que todos os companheiros vão receber a partir de amanhã em seus sindicatos, todos os trabalhadores irão receber, vai ser de ampla divulgação, por exemplo. Eu tenho aqui uma matéria do professor de economia Eduardo Brandão, em que ele é do Instituto Moura Lacerda, e que ele apresenta, num dos seus trabalhos aqui, o salário médio da região. Então, nós temos, por exemplo, Pradópolis, 1.383 salários de média, e nós temos Ribeirão Preto, R$ 987. Não que o salário de Pradópolis esteja excelente, longe disso, mas eu acredito que o nosso está muito pior. Então, aqui fica clara a necessidade de uma secretaria municipal, não uma secretaria estadual, em que são indicados nomes e cargos políticos. Nós precisamos de uma secretaria estadual na mão dos trabalhadores de Ribeirão Preto e região. Aliás, até ficou chato no evento que a cidade de Guariba, por exemplo, aqui na região, já tem a Secretaria do Emprego há um bom tempo e conquistando algumas vantagens importantes para os trabalhadores, e Ribeirão Preto, que é a referência para a maioria dos assuntos, nesta questão, deixando a desejar. Deixando a desejar. Se você me permite, André, olha, Pradópolis, R$ 1.383 é o salário médio. Sertãozinho, R$ 1.167 é o salário médio. Cravinhos, R$ 1.113. Barrinha, R$ 1.100. Altinópolis, R$ 1.041. Ribeirão, 987. É o levantamento de um professor muito sério, ele é completo, a gente não consegue aqui divulgar tudo, mas os companheiros vão receber esse material, e que é onde eu volto a repetir. Não adianta mais discutir com o governo do Estado, não adianta mais ficar em cima de propostas eleitoreiras. Nós precisamos resolver o problema dos trabalhadores de Ribeirão Preto. E isso eu não estou vendo boa vontade nos nossos governantes. Mas eu
quero passar aqui para você, para que você amanhã dê uma lida nessa revista, e que a gente está sempre à disposição, André, para defender os trabalhadores de Ribeirão e não ficar entrando em jogo político do governo do Estado. Um belo trabalho do SEAC, a nossa produção vai buscar aqui as imagens. Você, sindicalista, vai receber na sua entidade este exemplar da nossa revista Dimensão, revista elaborada pelo SEAC. E também nós vamos voltar aqui no programa Fórum do Trabalhador a discussão do tema trabalho decente. Nós vamos trazer documentos da OIT, documentários também da OIT, para aprofundar esse tema tão importante e tão moderno. Mas agora nós vamos falar com o Vanildo, que tem uma convocação. Atenção, você frentista, muito importante, é com relação às correções do Fundo de Garantia, Vanildo? Perfeito, André. Nós estamos convocando nossa categoria, os trabalhadores de impostos e serviços de combustíveis, né? Para que já comece a juntar seus documentos aí, para a gente poder estar levando a federação e a força sindical essa documentação para correção do FGTS. Desde 1999, não está sendo corrigido corretamente, ou seja, os trabalhadores têm uma perda aí de correção de 88,3%. Então, nós estamos engajados nessa luta aí, com o objetivo de corrigir esses direitos do trabalhador. Só nos últimos 2 anos são 11% de perda. Exatamente. Então, nós estamos mobilizando a categoria, chamando todos os trabalhadores e está preparando os trabalhadores para fazer essas ações coletivas lá no Tribunal Federal. Quem tiver com a documentação em ordem já pode ir na sede? Pode ir na sede e levar lá, que nós temos xerox, vamos xerocar tudo lá e já providenciar todo o processo para Brasília. Muito bem, Vanildo, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos agora apresentar a nossa reportagem. Acompanhou o Congresso Estadual da Força Sindical, Vanildo esteve lá. O Edmilson Domingues, que daqui a pouco vai participar do programa, também esteve lá, trazendo uma grande conquista para Ribeirão Preto. As lideranças sindicais de Ribeirão Preto galgando postos importantes dentro do movimento sindical, desta vez na Força. O Fórum do Trabalhador participando do 7º Congresso Estadual da Força Sindical em Americana. E Ribeirão Preto está muito bem representado com os comerciários, os frentistas e os metalúrgicos. Os frentistas também presentes no 7º Congresso Estadual da Força Sindical. Vanildo, qual a importância de estar presente nesse evento? A importância é que a gente vai estar representando uma categoria que é muito importante, que é a nossa categoria dos frentistas, né? E também está engajado na luta em defesa dos interesses dos trabalhadores. Certamente está sendo representado algumas teses importantes nesse Congresso Estadual, que será levado ao Congresso Nacional da Força Sindical, e que a gente tem essa participação. Nós viemos aí em 8 delegados do sindicato, para que a gente possa estar com um número suficiente para discutir os interesses dos trabalhadores. E agora eu someto aqui com o presidente dos sindicatos metalúrgicos de Ribeirão Preto e região, Edmilson Domingues. Edmilson Domingues, qual que é a importância dos trabalhadores no Congresso Estadual da Força Sindical? Em primeiro lugar, é um prazer mais uma vez participar do programa Fórum do Trabalhador. Um grande abraço aí ao nosso companheiro André. E a importância para os trabalhadores é de que é mais um evento, mais um momento que nós temos de participar, trazer as ideias dos trabalhadores e captar as propostas da nossa central para todos os trabalhadores de todas as categorias que são vinculados à nossa central Força Sindical. E, presidente, me diga uma coisa. Na semana retrasada, o presidente da Força Sindical, o deputado Paulinho Pereira, entrou na Justiça Federal com uma liminar e um processo pedindo a correção do FGTS. Me explica mais um pouquinho para quem está lá do outro lado, entender como que é esse processo de correção, de recuperação dos depósitos do FGTS. A Força Sindical, através do nosso presidente, como você já citou, o Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, levantou essa diferença, não é, entre os valores que estão sendo creditados para os trabalhadores na conta do FGTS e do valor que efetivamente é previsto por lei. Há uma defasagem muito grande desses valores e nós, junto com a Força Sindical e com a Federação dos Metalúrgicos, não é, que nós somos filiados, estamos ingressando também com essa ação, juntamente com a Central e com a nossa federação e também com a Confederação dos Trabalhadores,
para defender os direitos de todos os trabalhadores, não só metalúrgicos, mas todos nós trabalhadores que tivemos carteira assinada, que tivemos registro em carteira. Entre 99 e 2013, tivemos essa defasagem do FGTS e é importante então que nós ingressemos com essa ação, que é uma ação coletiva em busca dessas diferenças. Para ter uma ideia, André, a diferença para quem teve carteira registrada durante todo o período de 99 a 2013 chega a 88,3%. É algo em torno de 313 bilhões de reais que o governo deixou de aplicar nas nossas contas de FGTS e, por consequência, promovendo um grande prejuízo para os trabalhadores. Me diga uma coisa, como que está funcionando nos sindicatos metalúrgicos para a categoria ingressar? Como que é? Vai lá, tem pessoal já instruído para dar todas as instruções? Na verdade, a gente tem tanto atendimento no sindicato como no site, que é www.metalurgicosonline.com.br. O telefone do sindicato é 3625-3151. E quem quiser, vá até o sindicato, que é na Rua Capitão Salomão, 1609, das 8 às 18 horas, e lá terá todas as explicações. Tem uma procuração que cada trabalhador interessado em ingressar com a ação deverá assinar para que o escritório de advocacia ingresse com a ação coletiva. E aí então a gente vai encaminhar, e a nossa expectativa é de que seja um processo rápido, vez que existe a possibilidade do governo propor um acordo nessa ação e então os trabalhadores receberem mais rapidamente os seus direitos sobre o FGTS. André, agora eu estou aqui com o Danilo Pereira, o presidente da Força Sindical Estadual do Estado de São Paulo, que vai falar um pouco da importância do 7º Congresso Estadual da Força Sindical, essa união de todos os sindicatos do Estado. Qual a importância desse evento, Danilo? Então, primeiramente, um bom dia aos telespectadores aqui. Para nós é importante porque nesse ano, nesse congresso da Força Sindical Nacional, o Congresso dos Estaduais já fazem parte do Congresso Nacional. Então nós vamos ter a realização do Congresso da Nacional, vai iniciar no dia 24 de julho. Mas nesse período de 4 meses que antecede o Congresso da Nacional, todos os estados têm que organizar o seu congresso. E os companheiros participam só do Congresso da Nacional se participarem do Congresso da Estadual. E nós do Estado de São Paulo temos uma responsabilidade muito grande. No Congresso da Nacional nós vamos ter aí aproximadamente 3 mil delegados e nós temos a responsabilidade de estar com o Estado de São Paulo com 1.100 delegados. Então nós já realizamos aí 4 plenárias preparatórias aqui no Estado. A Força Sindical corresponde a quase mais de 2/3 dos filiados da Força Nacional. Então as teses, os documentos, as bandeiras de luta que nós já discutimos, com certeza vai contribuir muito para o engrandecimento da nossa central. Então o Estado, que é a locomotiva desse país, tem essa responsabilidade. E mais uma vez eu tenho certeza que os trabalhadores e os filiados da Força Sindical, as categorias, estão respondendo a isso e vieram em massa aqui para a Americana para fazer um grande congresso no dia de hoje. Queria mandar um abraço para todos os trabalhadores de Ribeirão Preto e região e quero dizer que hoje aqui a gente está muito contente porque tem aqui um companheiro que vai fazer parte da nossa direção na estadual. Ribeirão Preto tem um potencial de crescimento muito grande com a Força Sindical. E com certeza o companheiro Edmilson, que representa os metalúrgicos, vai fazer essa integração de todo o sindicato e vai fortalecer muito mais. Então um grande abraço a todos os trabalhadores de todas as categorias de Ribeirão Preto e região. André, estou aqui com o Miguel Torres, presidente da CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, presidente dos Sindicatos dos Metalúrgicos de São Paulo e vice-presidente da Força Sindical. Miguel, qual a importância do Congresso na sua 7ª edição estadual, que ele vem antes da Convenção Nacional? Olha, nós temos um momento muito importante no país. Eu acho que a Força Sindical, no seu 7º Congresso, que vai se realizar a partir do dia 24 de julho, vai estar dentro de um outro momento histórico do país. Então, as estaduais, nesses últimos 2 meses, têm feito seus congressos. Hoje é a vez do Estado de São Paulo, o estado mais importante da federação, fazer o seu congresso para contribuir com o Congresso Nacional, que será em julho. Nesse momento importante que o país está passando sobre essas incertezas. Hoje a população está muito preocupada já com a inflação, com os maus políticos, sem perspectiva de futuro, economia caindo, alta de juros. Então o Congresso vem nesse momento para nós discutirmos o futuro. O futuro passa também pelas nossas reivindicações, que o governo não está olhando, que é o fim do fator previdenciário,
as 40 horas semanais, uma política de valorização do salário dos aposentados, o fim das terceirizações e além também agora dessa demanda, que é o processo de recuperação dos 88% do Fundo de Garantia que nos roubaram nesses últimos 14 anos. Então é nesse momento que se dá esses congressos e com certeza a Força Sindical, com seus quadros de relevância no país, vão estar levando isso à frente e com certeza vamos ter sucesso aí no segundo semestre. Em relação à ação de recuperação do FGTS, a gente teve a impetração da ação judicial na esfera federal pelo deputado Pereira Paulinho, você esteve presente lá. Explica mais para o trabalhador como que funciona e qual a importância dessa ação coletiva para que nós possamos recuperar o FGTS. A Força Sindical foi procurada por um grupo de advogados no escritório de Brasília que descobriu um roubo de mais de 88% no nosso fundo nesses últimos 14 anos, que é dinheiro do trabalhador. Trocaram a correção da inflação pela TR. E quando a TR passou a corrigir o nosso fundo de garantia, ela foi manipulada até agora. São aquelas manipulações de centavos, mas durante 14 anos isso deu 88%. Então a Força Sindical abriu uma ação coletiva com substituição processual com a adesão dos trabalhadores. Então nós estamos, os sindicatos aderindo a esse processo e também os trabalhadores. Então com certeza é o caminho mais rápido para nós ganharmos essa ação. E é o maior roubo que fizeram no Brasil, são 313 bilhões de reais que tiraram dos trabalhadores. E temos certeza que com essa ação os trabalhadores vão recuperar o que foi roubado. Estou aqui agora com o Davi Ramos, é vereador na cidade americana, faz parte da diretoria dos sindicatos químicos aqui da cidade e além disso é secretário de habitação. Secretário, vereador, diretor, me diga uma coisa, qual a importância da cidade americana estar recebendo a 7ª plenária estadual da Força Sindical? Para nós, assim, é um momento de muita alegria. Aliás, quando o seu João nos procurou, o Danilo, presidente da Força, o Silvan, desde o primeiro momento nós conversamos com o prefeito, que é um prefeito que tem tratado todos os movimentos, seja sindical, movimento social, movimento juvenil, estudantil. Quase todos esses congressos têm sido realizados. E para nós um congresso de trabalhadores na cidade reforça muito essa luta da transformação que nós queremos ter no Brasil. E hoje um congresso, num período tão importante, né, num processo tão importante, com grandes acontecimentos no Brasil, sem Americana, com certeza vai ser para nós mais uma lição de que nós podemos tirar desse congresso aqui para tratar das questões municipais, estaduais e nacionais. O Sincomerciário sempre presente quando se diz respeito ao trabalhador. Estamos aqui com o vice-presidente dos Sincomerciários, Oscar Gonçalves, que vai nos falar da importância da união dos comerciários nesses eventos. A importância já começa pela frequência, né? Nós temos todos os 69 sindicatos do estado de comerciários estão aqui. E também todas as centrais e milhares de trabalhadores de todo o estado, porque esse é um congresso estadual. É momento de rever as nossas posições, de traçar projetos futuros. Então nós estamos aqui defendendo, logicamente, o trabalhador e procurando algumas conquistas. Tenho certeza que no final do congresso sairemos com boas propostas para que possamos representar condignamente os comerciários de Ribeirão Preto da região. Estamos aqui mais uma vez nesse congresso da Força Estadual. Eu acho que aqui nós estamos demonstrando o nosso poder de unidade, nosso poder de mobilização. Logicamente que a categoria comerciária é uma das categorias mais importantes deste país e aqui, somando-se as outras categorias de tamanha importância da Força Sindical, então os comerciários estão mostrando mais uma vez a sua unidade, juntamente com a nossa união do Estado, todos os sindicatos filiados à nossa federação, que são afiliados à Força Sindical. Vamos, nesse congresso aqui, mostrar a nossa unidade e mostrar as nossas reivindicações. Regina, quais são as reivindicações que os comerciários vieram pleitear hoje no Congresso? Olha, o comerciário de todo o estado de São Paulo, nós estamos aqui reunidos por conta do fim do fator previdenciário, que realmente no caso da mulher a perda é praticamente 80% e
também a redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem a redução de salário. Enfim, nós temos que defender a todo tempo o trabalho certo, sem nenhum tipo de exploração, e isso faz parte do nosso trabalho como dirigente sindical. E todos os trabalhadores que tiverem dificuldade nas suas relações trabalhistas, o sindicato está à disposição. Nós temos 5 endereços para esse atendimento. Então, comerciário, nós estamos unidos com você, congresso, pós-congresso, no trabalho do dia a dia. Parabéns ao pessoal da Força, parabéns, Edmilson. Sucesso aí na condução da regional da Força, região de Ribeirão. Obrigado, André. É um prazer estar aqui novamente no programa Fórum do Trabalhador. E assim, é mais um desafio, não é, que foi lançado para nós. E nós temos aí que encará-lo como encaramos já os outros desafios que tivemos, no sentido de buscar uma melhoria para os trabalhadores. E agora, então, como coordenador regional da Força Sindical, não só os metalúrgicos, né? Na verdade, todos os sindicatos aí que são filiados à Força Sindical aqui na nossa região. E agora que você é coordenador, já vou jogar uma bomba aqui, ó. O Ministério do Trabalho divulgou nesta sexta-feira que é uma série histórica ampliada com relação aos empregos formais criados. Em maio de 2013 foram 72 mil. Parece um número grande, porém ele é muito menor do que aconteceu nos últimos anos. Em maio, por exemplo, de 92, foram criados 21,5 mil empregos. Mas a gente vinha numa série histórica ampliada e nós tivemos, em relação a maio do ano passado, uma redução de 49% no emprego. Isso preocupa? É preocupante, não é? Porque, na verdade, a gente precisa ter políticas, não é? Tanto a nível nacional, a nível estadual e até a nível municipal, para que a gente tenha a geração desses postos de trabalho que nós precisamos e não que tenha esse decréscimo aí de percentual em relação aos empregos gerados. Na verdade, a gente acompanhou aqui no programa agora há pouco, quando o Clodoaldo citava a questão da implantação aqui no município de Ribeirão Preto, por exemplo, de uma Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho, o que é muito importante para todos nós, que inclusive é um compromisso da nossa prefeita assumido lá durante a campanha eleitoral no ano passado. E, na verdade, além dessa Secretaria, não é, de Emprego e Relações de Trabalho, ela teve um compromisso conosco, dos sindicatos metalúrgicos, inclusive com o movimento sindical todo aqui de Ribeirão Preto, de implantar também uma Secretaria de Indústria e Comércio aqui no nosso município, o que vai fazer com que a gente, com essas duas secretarias, uma para gerar emprego, para buscar investimentos aqui na cidade, não é? Para buscar incentivos que as empresas que estão aqui, aquelas que querem vir para cá, para que elas adquiram possibilidades melhores para vir para cá e as que estão aqui para se manterem. E também a Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho para defender ainda mais as políticas voltadas diretamente aos trabalhadores e trabalhadoras. Clodoaldo, o Edmilson é um dos entrevistados aqui, estou folheando a revista Dimensão, e ele aborda a importância dessas secretarias. Algumas vozes podem se levantar e falar, mas criar mais uma secretaria? Por que o movimento sindical insiste tanto em uma secretaria da Indústria e Comércio e uma secretaria do Emprego e Renda? Exatamente nesse fato que você acabou de demonstrar. Houve uma queda, né, na oferta do emprego. Então, aí vem a necessidade e mostra a falta dessas secretarias, tanto de Relações de Trabalho como da Indústria e Comércio, que é nesse foco que iriam atuar as secretarias exatamente para não haver essa queda. Então, isso nossos governantes não querem sentar para entender e para debater. Imagina se eles falam entre si que é geração de custo. Não, tudo que for ao trabalhador eu entendo que é investimento. Agora, se as pessoas que são contrárias, se existem pessoas contrárias à criação dessas secretarias, o movimento sindical é tranquilo, André, e sempre foi, para debater a questão. É muito bom que se venha à mesa, que saiam de trás das portas e que venham à mesa expor e explicar por que não dá para formar essa secretaria. E nós, no movimento sindical, vamos ter bastante maturidade e tranquilidade para mostrar para esses cidadãos a necessidade e que vai fazer o diferencial para a classe trabalhadora de Ribeirão Preto e acredito até da região. Então, eu entendo assim, nós teríamos que ter essa secretaria para cobrir essas lacunas que começam a existir, aonde que começa a diminuir a oferta de emprego. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos bastante tranquilidade, André, em gerir essas secretarias e eu tenho certeza que Ribeirão Preto não vai perder com isso. Aliás, o movimento sindical tem esclarecido às pessoas de que não é uma briga por cadeiras, por posições, é justamente
a implementação de uma política pública voltada à geração de trabalho, à geração de renda, aos novos postos de trabalho e postos qualificados. Edmilson, a qualificação é um item importante também, identificar qual que é o perfil que a indústria precisa, que o comércio precisa, que a prestação de serviço precisa, para que o profissional de Ribeirão Preto tenha essa qualificação e tenha um emprego melhor. Não é só ter um emprego, é ter um emprego bom também. Exatamente. Na verdade, até se você me permite, eu tenho um exemplar do nosso novo jornal aqui, né, Voz Metalúrgica, que a gente está distribuindo, e aqui a gente tem, inclusive, entre outros assuntos, não é, os cursos gratuitos que nós vamos promover no sindicato, inclusive de AutoCAD 2D, que a gente está uma inovação, esse ano além dos cursos que nós já tínhamos. Então, ou seja, o Sindicato dos Metalúrgicos está fazendo o seu papel para contribuir na qualificação e requalificação dos trabalhadores. Mas é preciso a implantação dessas secretarias, porque nós teremos uma abrangência, uma atuação muito maior com ambas as secretarias, para poder, então, desenvolver políticas voltadas, de um lado, como eu já disse, secretaria para cuidar dos interesses dos trabalhadores, para qualificar, requalificar os profissionais. Do outro lado, nós buscarmos investimentos, investidores, buscar incentivo para as empresas que estão aqui, aquelas que querem vir, enfim, como o Clodoaldo já bem colocou, não é um gasto, não é um custo, é um investimento, né, que a administração municipal pode fazer e deverá fazer, vez que tem esse compromisso conosco, para que isso, então, retorne em incentivo para o nosso município e, por que não dizer, até para a nossa região. Vai haver um incremento muito grande com a implantação das duas secretarias de investimentos aqui, e aí, então, a nossa cidade, a nossa economia, enfim, vai melhorar, e aí nós não vamos, então, ver novamente esse decréscimo percentual que você bem apresentou aí no início, da geração de postos de trabalho aqui em Ribeirão Preto. E acompanhando pelos jornais, André, se você me permite, no final de semana, né, tinha uma matéria no jornal A Cidade, aqui de Ribeirão Preto, da Gnatos, né, da empresa Gnatos, que é uma metalúrgica aqui em Ribeirão Preto, aonde falava-se da dificuldade, deficiência também de profissionais qualificados para atuar no mercado. Então, assim, é uma área em que nós devemos atuar, é uma área em que todos nós, sindicalistas, trabalhadores, né, empregadores, administração pública, como eu já disse, devem investir para que a gente, então, tenha uma cidade preparada para receber as empresas com profissionais qualificados e requalificados para que esses tenham condições, então, de alcançar os seus postos de trabalho. Diariamente lá na Câmara Municipal, nos sindicatos de vocês, todo mundo recebe aquele pacote de currículos. E também conversando com empresários, nós observamos alguns empresários na busca de profissionais. Está faltando alguém que faça essa ligação, essa intermediação, essa aproximação. Essa aproximação e colocar, viu, André, com bastante tranquilidade e clareza, de que não depende só dos governantes, não só do Estado, né, essa qualificação e requalificação. Eu entendo que ela também tem que partir do setor privado, ou seja, dos empresários. Se eu sou proprietário de um posto de gasolina, eu tenho que preparar meus trabalhadores, meus frentistas, né, em conjunto com o sindicato, mas a classe patronal também tem que ter essa responsabilidade. Agora, enquanto você traz isso para os organismos municipal, existem diversos recursos do FATES, e diversos recursos que a gente pode até montar uma planilha e trazer, que nós vamos ter qualificação, requalificação e formação. Porque muitas vezes nós temos hoje, com a modernidade, aí, com a globalização e com a internet, nós precisamos formar também. Então, é um campo muito vasto, muito extenso, e que normalmente não se forma só com um curso de computação simples. Não, nós precisamos desenvolver melhor e maior, formando esses jovens exatamente para essa nova demanda. Edmilson, nós estamos vivendo uma época em que o povo está indo na rua fazendo um monte de exigências. Chegou o momento de cada um fazer sua parte, do governo fazer bem a sua parte, do trabalhador fazer bem a sua parte, do movimento sindical fazer bem a sua parte, do empresário, do cidadão que sonega fazer sua parte. Você acredita que esse novo Brasil é cada um fazendo o que lhe é devido, o que lhe é atribuído? Na verdade, as atribuições elas já existem, né? A maioria delas por força de lei, é claro, outras por força de compromissos, enfim. E é importante que cada ente pertencente à nossa sociedade cumpra a sua parte no sentido de cumprir o que está previsto na lei, de cumprir os compromissos assumidos durante a campanha, porque a gente viu, já foi comentado até nesse programa de hoje aqui, que às vezes parece algumas atitudes, alguns atos, alguns encaminhamentos que são dados, parece que são atos, atitudes, enfim, encaminhamentos eleitoreiros, meramente eleitoreiros. Ninguém é contra que as pessoas que pleiteiam, não é, um cargo público, um cargo eletivo,
não é correr atrás do voto, correr atrás, é um interesse, acho que é interesse da sociedade também, numa democracia, que isso aconteça. Mas, importante que se faça, primeiro, o candidato, quando então candidato, assuma o compromisso que ele efetivamente possa cumprir depois de eleito. E depois de eleito, se eleito for, não é? Ele faça efetivamente aquilo que ele combinou com o eleitorado. Porque o que nós temos visto ao longo do tempo é que as pessoas às vezes assumem um compromisso durante a campanha e depois da campanha não cumpre, ou pelo menos não cumpre a maioria dos seus compromissos. Então, se cada ente representante da sociedade, não é? Depois de eleito, depois de assumir ali a sua função, cumprir o que foi combinado, porque na verdade a pessoa quando elege alguém para determinado cargo, ela elege aceitando aquela proposta apresentada pelo candidato, pelo seu candidato. Depois de eleito, ele tem que cumprir. Na verdade, é simplesmente cumprir o seu compromisso. Esses atos que nós temos vistos aí, não é? É insatisfação, não é? Da sociedade. Muito embora me preocupa muito, né, esse encaminhamento, porque na verdade todo movimento, quando a gente faz um movimento, por exemplo, no movimento sindical, vai fazer um ato, vai fazer uma determinada atitude, um encaminhamento, a gente tem clareza quem está organizando, quais os objetivos desse encaminhamento, ou desse movimento, qual o objetivo, a quem endereçá-lo, enfim, tudo mais. Me preocupa quando o movimento, embora é um clamor popular, não é? A gente tem que respeitar sempre o clamor popular, mas meio sem direção, meio sem coordenação, isso é um pouco preocupante. Eu acho assim, a gente tem que ter sempre no movimento lideranças, é importante que tenham as lideranças, não é? Por quê? Porque quando o outro lado quiser conversar, quiser negociar aquilo que está sendo pleiteado, vai saber a quem procurar. Não é? Porque na verdade corre-se o risco de ter inúmeras insatisfações apresentadas num único ato e de repente se perder no meio do movimento e acontecer coisas que efetivamente não estavam previstas, como a infelicidade, a fatalidade que nós tivemos aqui em Ribeirão Preto, que infelizmente lá o jovem de 18 anos perdeu a sua vida, enfim. Isso é lamentável que aconteça, não é? Então é preciso ter um norte, todas as atitudes, todos os encaminhamentos, as manifestações, ter lideranças, ter um norte, ter claros objetivos e ter claro o endereçamento a quem que endereça aquela reivindicação ou aquele protesto. Enfim, acho que é isso. O recado foi dado. Agora é hora de sentar na mesa e fazer esse novo Brasil que todo mundo deseja, né? A União de Negros pela Igualdade teve uma atividade aqui em Ribeirão Preto. Nós vamos acompanhar e na sequência já vamos passar o nosso quadro de prevenção de acidentes e também os profissionais da semana. Ribeirão foi sede de um encontro da Unegro, União de Negros pela Igualdade, debatendo os processos de conferência, tanto municipal quanto regional, estadual e até a nacional. Estou aqui com o representante Julião, que vem de São Paulo. Julião, no mundo do trabalho, o negro ainda tem muitas demandas. Exatamente isso. E é por isso que nós estamos pautando na terceira Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial a questão da democracia e o desenvolvimento, que tem tudo a ver com o mundo do trabalho. Nós achamos que, do ponto de vista da construção de um projeto nacional de desenvolvimento, a questão do mercado de trabalho, da ciência, tecnologia, a distribuição de riqueza, não é? Do negro ocupar espaços importantes no mercado de trabalho, durante esses 10 anos nós avançamos, mas, na nossa opinião, avançamos muito pouco. Né? Então, a conferência, que vai reunir 1.200 delegados, mas que na base, nas conferências municipais, regionais, vai reunir um conjunto de trabalhadores, de cidadãos, de mulheres e jovens, e vamos aprofundar qual formas, mecanismos que nós temos que apontar para que, de fato, os homens e mulheres negras ocupem o mercado de trabalho do ponto de vista da construção de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Então, a conferência vai tratar desses dois temas importantes para nós negros aqui no Brasil. Como explicar nos dias de hoje que um negro, trabalhando ao lado de um não negro, fazendo a mesma função, trabalhando a mesma carga horária, ganhe menos? Eu penso que isso ainda é um problema do racismo, né, estruturante no nosso país. Né? Aquilo que eu falei, nós avançamos do ponto de vista das políticas públicas, nas políticas de ação afirmativa, mas o preconceito institucional, o preconceito cultural ainda existe no povo brasileiro. Não é? Então, acho que nós vamos conseguir quebrar essas barreiras do preconceito a partir do momento que a sociedade como um todo, né, discute a importância
desse novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele só é justo e correto se incluir o negro. Então, hoje ainda nós encontramos uma mulher ou um homem negro na mesma função de um homem ou de uma mulher branca, com salários diferentes, né? Então, eu acho que a conferência vai aprofundar e vai apontar caminhos para resolver esse tipo de racismo que existe no mercado de trabalho. O Fórum do Trabalhador parabeniza os profissionais da semana. Aí a nossa homenagem a todos os profissionais da semana e a nossa despedida dos nossos convidados. Edmilson, muito bom recebê-lo novamente. Eu agradeço, André, mais essa oportunidade, não é? Desejo aí a todos os trabalhadores sorte e que nós tenhamos, então, esses encaminhamentos todos que a gente cita tanto aqui nesse programa. Obrigado. Clodoaldo? Faço as palavras do Edmilson as minhas, né, André? Eu também torço e espero que tudo essa movimentação que estamos assistindo aí a nível Brasil, a nível nacional, confluam para um bom resultado, que os nossos governantes, em todas as esferas, olhem para as ruas não somente para aqueles atos de vandalismo, mas sim pela quantidade e multidão que estava na rua clamando por alguma coisa, como o Edmilson disse, meio que sem coordenação, meio de qualquer jeito. Chegou a hora de todos nós começar então a entender que a nação brasileira pede mudança. Vamos atualizando a nossa agenda. Você tem o Show do Trabalhador na Rádio 79 AM 590, todo sábado das 8 às 9. Tem o Boletim do Fórum do Trabalhador na Rádio Bandeirantes AM 1270, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, dentro do Alerta. O nosso programa na TV, toda quarta às 19 horas, reprise aos sábados às 13h30 aqui na Tati TV. Uma ótima semana a todos vocês. Muito obrigado pela audiência.